Fala aí pessoal, começando mais uma aula aqui hoje e hoje a gente vai resolver alguns exercícios de análise combinatória. De forma geral, sem se preocupar se é exercício de permutação, se é exercício de combinação, a gente vai fazer exercícios aqui gerais para fechar o tópico dessa matéria. Então, a gente vai tanto utilizar algumas fórmulas que a gente já viu, a gente também pode utilizar só o princípio fundamental da contagem. Então, bora lá. Começando por esse número 28, que fala o seguinte: de um grupo de 6 astronautas, apenas 3 serão escolhidos para uma viagem espacial. De quantas maneiras diferentes poderá ser feita a escolha? Essa daqui é uma pergunta clássica. Sempre que você quer escolher elementos sem se preocupar com a ordem que vai ser feita essa escolha, a ordem que eu me refiro é: o primeiro tem algum privilégio, tem alguma vantagem? O segundo vai ter uma vantagem menor, o terceiro uma vantagem menor ainda. Tem isso? Se tiver isso, entra como um problema de arranjo. Se não tiver nenhuma diferença, se o primeiro, o segundo, o terceiro, quem vai ser escolhido, então é um problema de combinação. Aquele que é apenas escolher 3 astronautas. Ele não diz se algum deles vai ter privilégio, o primeiro escolhido vai ter privilégio ou não. Então basta escolher. Como basta escolher, é um problema de combinação. Então eu vou fazer uma combinação envolvendo os 6 astronautas, certo? Que são o total aqui que eu tenho, o grupo total que eu tenho, e desses 6 eu quero escolher apenas 3. Então uma combinação 6, 3 a 3. Podemos usar direto aqui a fórmula para calcular o valor dessa combinação. A fórmula diz que é o n fatorial, ou seja, 6 fatorial, dividido por o n menos o p, que é 6 menos o 3, então vai dar 3 fatorial, vezes o meu p fatorial, que no caso aqui é o 3. Então, o resultado dessa combinação é o resultado dessa minha expressão aqui, que eu posso simplificar. Eu posso abrir esse 6 fatorial aqui, ó, até chegar no 3, paro aqui no 3 fatorial para cancelar, simplificar, cortar, como preferir chamar, com um dos 3 fatorial daqui de baixo. Ok? Agora vem um detalhe. Eu não posso simplificar esse 6 com esse 3, porque isso daqui não é 3, isso é 3 fatorial. Vamos lembrar sempre que tem o ponto de exclamação acompanhando aqui o número, é o fatorial do número. É uma expressão envolvendo a multiplicação com esse número pelos seus antecessores até chegar no 1. Então, eu posso simplificar o 3 fatorial de cima com o de baixo, porque eles representam a mesma quantidade. Agora, eu não posso fazer isso daqui, ó. 6 dividido por 3 é 2, porque esse número aqui não é 3, ele é 3 fatorial. E a gente sabe que 3 fatorial representa outro valor. Vamos escrever aqui, ó. Deixa só eu repetir a parte de cima, já com o 3 fatorial que eu cancelei, fora. E aqui embaixo, 3 fatorial, vou escrever a expressão referente a ele. É 3 vezes 2 vezes 1. Agora você pode observar que o resultado de 3 fatorial é 6. Então, isso daqui tudo embaixo, 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Então, eu posso simplificar com 6 aqui de cima, porque é a mesma quantidade. A gente sabe que num número dividido por ele mesmo é 1, por isso que a gente pode fazer esse cancelamento aqui. Ou seja, a minha combinação fica igual a apenas o 5 vezes o 4, que ficou na parte de cima ali da minha fração, no meu numerador. Então, fica 5 vezes 4, que é igual a 20. Tá? Então, o problema aí clássico de combinação, que é apenas escolher elementos dentro de um total e que a gente pode usar a fórmula de combinação de uma vez só. Beleza? Vamos então agora para o número 29. O número 29 fala o seguinte: utilizando os algarismos de 0 a 9,
Responda: quantos números com 4 dígitos podemos formar? Então, na nossa letra A, vamos fazer aqui do outro lado, eu quero saber o total de números com 4 dígitos. Então, como eu quero preencher 4 espaços de um número, eu posso estar pensando assim. Você já começa a sentir aí que eu estou fugindo um pouquinho de fórmula para resolver esse problema que eu acho bem mais simples dessa maneira. Para o primeiro algarismo, quantas opções eu tenho? Bom, o problema me disse para usar de 0 a 9. De 0 a 9 eu tenho 10 opções, né? Eu posso usar todos esses números? Eu posso usar todas essas 10 opções para o primeiro algarismo? Essa que é a grande pergunta. E a gente já sabe agora nesse encerramento da nossa análise combinatória, né, das nossas aulas de análise combinatória, que eu não posso usar o zero no começo, porque como eu quero formar um número, se eu coloco zero no começo, por exemplo, se eu coloco 0, 1, 2, 3, esse número aqui, ele na realidade representa 123, um número só com 3 dígitos. Se fosse formar uma senha, um código, aí tudo bem colocar o zero no começo. Aqui, no caso, não posso. Então, de todas as opções, a única que não me serve é o zero. O resto eu posso colocar qualquer uma. Então, dos 10 algarismos, eu tenho 9 opções para o primeiro. E para o segundo, posso colocar qualquer coisa? Posso. Não há nenhuma regra aqui que diz que eu não possa repetir, que eu não posso usar o zero, que eu não posso usar qualquer outro algarismo. Na segunda posição, aqui eu estou podendo usar qualquer coisa, porque a pergunta é bem direta. Quantos números com 4 dígitos podemos formar? O único empecilho era qual? Não colocar o zero no início. Então, eu posso colocar qualquer um dos 10 aqui. Isso significa que eu posso colocar qualquer um dos 10 algarismos nas outras posições? Sim, posso colocar. Então, eu vou ter 10 opções para cá e 10 opções para cá. Usando o princípio fundamental da contagem, que a gente multiplica as possibilidades de cada decisão, 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 9.000. Então, eu tenho 9.000 números que eu posso formar com essas condições. A letra B, a pergunta é um pouco parecida, quantos números com 4 dígitos, só que ele quer maior que 1.000. Então, a gente tem uma outra regra aí, que o meu número tem que ser maior que 1.000. E para ele ser maior que 1.000, o que acontece? Eu não posso colocar o zero no início. Isso é fato. Eu posso colocar 1 no começo? Posso colocar 1 no começo. O que eu não poderia colocar é 1, 0, 0, 0. Porque aí não seria um número maior que 1.000, né? Seria um número igual a 1.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular todas as possibilidades que eu tenho e lá no final eu tiro essa única que não me interessa, que é o 1.000, já que eu quero tudo maior que 1.000. Então, se eu colocar o 1 aqui no começo e colocar 0, 0 e 1 de novo no final, porque eu estou podendo repetir. Ele não fala nada aqui que não pode repetir. Esse número não é maior que 1.000, então serve. O único que não serve é o 1.000. Vamos calcular as possibilidades então? Então vamos lá. Eu tenho aqui para o meu primeiro algarismo qualquer número menos o zero, então são 9 opções. A mesma coisa para cá, só que agora eu posso colocar o zero, então eu vou ter 10 opções. A mesma coisa para o terceiro e para o quarto. Então, eu tenho 9.000. Só que não serve o 1.000. Então, dessas 9.000 opções, eu vou tirar a única que não me interessa, que está nessa conta, que é o 1.000. Então, vão me sobrar 8.999 números que eu posso formar. Ela tinha só um pequeno detalhe em comparação à letra A.
E a letra C, seguindo a mesma ideia, só que agora utilizando cada algarismo apenas uma vez, ou seja, não pode repetir. Quantos números maiores que 20.000 e menores que 50.000 podem ser formados? Repara que, como é maior que 20.000, então meu número vai ter 5 algarismos, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Para ser maior que 2.000, ele tem que, no mínimo, começar com o 2. Para ser menor que 5.000, ele tem que parar no 4. Então, eu só posso usar o 2, o 3 ou o 4. Está aparecendo um 9 ali. Certo? Porque se eu usar o 5, eu vou ter um número maior que 50.000. Então, para começar, só posso usar o 2, o 3 e o 4. Para a segunda posição, posso usar qualquer algarismo? Vamos até já colocar aqui, ó, são 3 opções primeiro, né? O 2, o 3 e o 4. Para a segunda posição, posso usar qualquer algarismo? Não é qualquer algarismo. Eu não posso repetir. Eu só posso usar cada algarismo apenas uma vez. Então, o que acontece? Se eu tiver usado o 2, o 3 ou o 4, para cá eu vou ter menos opções. Eu não vou ter as 10 opções. Eu vou ter apenas 9 opções. Certo? E aí, continuando essa ideia de não poder repetir, vão ter 8, 7 e 6 opções, as demais posições, sempre diminuindo 1, porque eu estou sempre diminuindo aquele algarismo que eu descartei. Aí você pode até perguntando, mas e aquele negócio que você falou lá na letra B, por exemplo, 1.000? Não pode acontecer de eu colocar zeros aqui, ó, e ter 20.000, e eu não preciso que seja maior que 20.000? Eu tenho que tirar 1? Não, porque como eu só vou usar uma vez cada algarismo, o máximo que pode acontecer é esse zero aparecer uma única vez. Ok? Então, só para a gente terminar, vamos fazer a multiplicação aí, que eu vou ter 3 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Multiplicando aqui, a gente encontra o resultado 9.072. Então, eu tenho aí 9.072 números que se enquadram nas regras solicitadas aí pela letra C, beleza? Continuando agora, vamos fazer os dois últimos. A número 30 fala o seguinte: Fabiano comprou 7 lembrancinhas iguais para sortear entre os 5 funcionários de sua empresa. Alguns podem ter a sorte de receber mais de um e outros o azar de não receber nenhuma. Quantos resultados diferentes podem acontecer nesse sorteio? Então, alguns podem ter a sorte de receber mais de uma e outros de não receber nenhuma lembrancinha. Ou seja, ele tem 7. Vamos desenhar aqui 7 pontinhos para representar as 7 lembrancinhas. 4, 5, 6, 7. Ele vai repartir essas lembrancinhas entre os 5 funcionários, mas ele não vai repartir de forma igual, primeiro que não dá para ser de forma igual, segundo que ele vai sortear. Então, o que pode acontecer? O primeiro funcionário pode não receber nada, né? Vamos colocar aí, bota aí os funcionários em fila, o primeiro da fila não recebeu nada no sorteio. Então, vou colocar aqui um traço, vou colocar aqui um traço dizendo, ó, esse daqui que é o primeiro funcionário, ele não ficou com nenhuma lembrancinha. Aí o segundo funcionário, sortudo, ele ganhou 3 lembrancinhas. Aqui, ó. Esse daqui é o resultado do segundo funcionário. O próximo funcionário recebeu só uma. Então, o terceiro funcionário. Faltam 2 funcionários, né, já que são 5.
O próximo, o quarto funcionário, recebeu 2. E a última lembrancinha ficou para o quinto funcionário. Então, o primeiro recebeu 0, o segundo funcionário recebeu 3, o terceiro recebeu 1, o quarto 2 e o último recebeu 1, que dá o total das 7 lembrancinhas. Essa é uma possibilidade de resultado. Poderia ser diferente. O que poderia ter acontecido no sorteio? O primeiro, que não ganhou nenhuma, ele pode ter sido grande sortudo e ter recebido, sei lá, 4. Então, fica 1, 2, 3, 4 para ele. Bota a barra aqui para separar. O segundo, vamos dizer que dessa vez ele foi o azarão. Ele não ganhou nenhuma. O terceiro ganhou 2. Tá? Estou inventando aqui qualquer resultado. O quarto funcionário recebeu 1. E aí a gente já tem 4, 5, 6, 7 lembrancinhas. Isso significa que o último funcionário também não recebeu nenhuma. Então, o primeiro funcionário recebeu 4, o segundo 0, o terceiro 2, esse daqui, o quarto, só 1, e o último funcionário não recebeu nenhuma. Perceba que quando eu estou vendo diferentes resultados que podem acontecer, eu estou apenas manipulando a posição das bolinhas e dos traços. Repara que eu posso fazer isso daqui várias outras vezes. Vou puxar aqui minha caneta vermelha. Eu poderia colocar o primeiro com nenhuma, o segundo com nenhuma, o terceiro com nenhuma, o quarto com nenhuma e o quinto ganhou todas as lembrancinhas. Esse cara é sortudo. 5, 6, 7. Eu poderia ter feito isso. Mas repara que uma coisa não muda. A minha configuração aqui do desenho sempre tem o quê? 4 traços e 7 pontinhos. E a única coisa que eu estou fazendo é mudar a ordem que eles aparecem. Às vezes começa com um traço, que nem aqui. Às vezes começa com um pontinho. Às vezes depois do traço vem outro traço. Às vezes não, vem outro pontinho. Às vezes depois do traço vem um outro ponto. Então, dependendo da ordem que essas figuras aí estão aparecendo, eu tenho um resultado diferente do sorteio. O que eu quero dizer com isso? Eu posso fazer uma permutação para determinar quantos resultados diferentes eu consigo. Então, deixa eu apagar aqui todo esse meu esquema. Só vou deixar o daqui de baixo para ilustrar que o que eu quero fazer é uma permutação com repetição. Permutação significa trocar, né? Então, permutação de quantos elementos, quantas coisas eu estou trocando de lugar aqui? Eu tenho 4 traços e tenho 7 pontos, certo? 7 com mais 4, eu tenho um total de 11 elementos. Então, eu vou fazer 11 fatorial, já que eu vou trocar 11 elementos de posição. Só que desses 11, eu tenho que dividir porque há uma repetição. Lembra quando a permutação é com repetição, eu preciso dividir pela repetição? 4 traços se repetem, então eu vou dividir por 4 fatorial. E 7 pontinhos se repetem, então eu vou dividir por 7 fatorial. E o resultado vai ser dado depois que eu simplificar toda essa minha expressão. Então, eu vou abrir aqui o 11 fatorial até chegar, deixa eu apagar esse rabisco aqui, até chegar no 7, que é para eu cancelar com o 7 de baixo. Vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. E aí a gente cancela com 7 de baixo. Eu vou até escrever ele logo aqui no final. Porque o 4 fatorial, eu já vou expandir ele, já vou abrir ele também para a gente ver o resultado. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Vamos continuando aqui, ó.
que eu posso fazer? 4 vezes 2 é 8. Simplifico com 8. 9 posso dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, fica 11 vezes 10. 11 vezes 10 é 110. Dá para fazer de cabeça tranquilamente. Vezes o 3. 110 vezes 3, 330. Então, o resultado aí os sorteios eles podem ser feitos de 330 formas diferentes. Esse é o total de resultados que podem acontecer no sorteio de Fabiano. Beleza? Vamos para a última então, rapidinho. Número 31. Dispondo de 7 cores diferentes para pintar uma bandeira listrada, igual à da figura ao lado, quantas bandeiras diferentes poderão surgir se listras adjacentes não forem pintadas com a mesma cor? O único problema, a única regra que tem nessa questão é que eu não posso colocar a mesma cor na fita do lado, na partezinha do lado. Então, por exemplo, eu posso pintar aqui de vermelho. Eu posso pintar de vermelho essa daqui. Eu não poderia pintar essa segunda aqui. Eu posso fazer o vermelho com o verde. E eu posso colocar o verde aqui. A faixa exatamente do lado não está com cor repetida. Tá? Eu posso repetir essa cor em uma outra faixa. Não tem problema nenhum. Eu só não posso colocar duas do lado com a mesma cor. Então, o que acontece? São 4 espaços que eu tenho que pintar. Olha aí que, de novo, eu vou fugir de fórmula aqui nesse problema, porque o princípio fundamental da contagem ele é muito mais fácil para a gente resolver esse tipo de questão. E aí, para a primeira faixa aqui que eu vou pintar, não tem problema nenhum. Vou usar uma das 7 cores. Já para a segunda faixa aqui da bandeira, eu não posso usar a cor que eu acabei de usar. Então, não vou ter 7, eu vou ter 6 cores. Para a terceira faixa, eu não posso usar a cor que eu acabei de usar, mas eu posso usar aquela primeira, que nem eu fiz aqui no exemplo com o vermelho. Então, das 7 cores, eu só não posso colocar a que eu usei aqui. Então, eu continuo com 6, porque eu só perdi uma opção. Para a última faixa, eu também só não posso repetir aquela que eu acabei de usar. Então, das 7 cores, eu usei uma agora, não posso usar ela de novo, tenho 6 opções. Então, o total de bandeiras aí que eu consigo formar com essa configuração é 7 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Isso daqui dá 1512. Ok? Então, fechamos aí essa parte de análise combinatória. Falamos dos agrupamentos principais aqui para essa nossa etapa. Fiz uma revisãozinha geral, usamos a fórmula em alguns momentos, usamos o princípio fundamental da contagem em outros momentos, e precisaremos muito disso para a nossa próxima etapa, que a gente vai começar a falar sobre probabilidade. Então, espero que tenham aproveitado esses exercícios, que tenham realmente tentado fazer eles, cada um aí no seu tempo, e que essa correção agora, um pouquinho longa aí, que o vídeo está passando mais de 20 minutos, mas tentando dar um pouquinho mais de detalhe nas questões, ajudem vocês a revisar essa etapa de análise combinatória e compreender melhor essa matéria. Tá? Então, espero que tenha ficado legal, espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer coisa, só comentar aí, só deixar suas dúvidas, que eu tento ajudar o máximo possível. Bons estudos e até a próxima aula.